Pelo amor de Deus, Lucas. Você não podia ao menos ter trocado de roupa, disse Sônia, sua voz cortando o silêncio da sala de jantar. Ela gesticulou com desdém para o uniforme de entregador de Lucas, uma jaqueta vermelha e cinza com o logo de um aplicativo de comida. O cheiro de gordura impregna a casa inteira. Lucas permaneceu parado ao lado da cadeira vazia. Eu vim direto do trabalho, Sônia. Não tive tempo. Seu cunhado, Gustavo, soltou uma risada debochada. Tempo para quê? Ele está no personagem, mamãe. O trabalhador humilde. É quase artístico. Ele se virou para Lucas. Um sorriso presunçoso no rosto. Você nos lembra de onde viemos, não é? Quer dizer, de onde nunca estivemos. Uma onda de calor subiu pelo pescoço de Lucas. Ele olhou através da longa mesa de mogno para sua esposa, Isabela. Ela não ergueu os olhos. A tela de seu celular iluminava seu rosto, criando uma barreira impenetrável. Ela digitava rapidamente, completamente imersa em outro mundo. Um mundo onde ele não existia. Sente-se, Lucas, ordenou Ricardo, o patriarca da família, sem tirar os olhos do filé em seu prato. Sua voz era grave e final. Mas, por favor, não toque em nada desnecessariamente. Lucas sentou-se. O estofado de veludo da cadeira parecia zombar de sua calça de trabalho gasta. Uma sensação de realidade tomou conta dele, como acontecia todas as noites. Ele estava em uma mansão, cercado por uma riqueza que poderia alimentar um bairro inteiro por um ano, e ainda assim se sentia como um fantasma na festa de outra pessoa. Eu vi a moto nova que a empresa te deu, continuou Gustavo, inclinando-se para frente. Parece que mal aguenta seu peso. Se precisar de uma carona um dia desses. Minha vez. Mas você vai ter que ir no porta-malas, para não sujar o couro. Sônia sorriu com aprovação para o filho. Seu irmão tem razão. É uma vergonha. A filha de um dos homens mais respeitados da cidade, casada com... Isso. O silêncio de Isabela era a facada mais profunda. Lucas se lembrava de um tempo em que os olhos dela brilhavam quando ele entrava em uma sala. Agora, eles estavam vazios, fixos em uma tela. Ela havia se tornado um eco de sua família, uma estranha sentada a poucos metros de distância. Ele cerrou o punho sob a mesa. A unha do polgar cravando na palma da mão. A dor o ancorava. Ele engoliu a comida que não tinha gosto, o som dos talheres de prata contra a porcelana soando como marteladas em sua cabeça. Cada mastigada era um ato de submissão. Por quanto tempo mais ele conseguiria fazer isso? A pergunta pairava no ar, sem resposta, um gancho afiado esperando para fisgar o que restava de sua alma. É um erro pequeno, Ricardo, mas pode causar grandes problemas se a auditoria pegar. A voz de Sônia flutuou do escritório. Alguém assinou a declaração errada. Lucas tinha saído da mesa de jantar. O estômago revirado. Ele se dirigia à cozinha para beber um copo de água quando parou no corredor escuro. A porta do escritório de seu sogro estava entreaberta, uma fresta de luz cortando a penumbra. Eu sei, Sônia. Estou pensando, respondeu Ricardo, a voz grave e cansada. Precisamos de um responsável. Alguém de baixo escalão, que possa alegar ignorância. Um erro honesto. Houve uma pausa. Lucas prendeu a respiração, o som do seu próprio coração martelando em seus ouvidos. E quanto ao Lucas? Sugeriu Sônia. A casualidade em sua voz foi o que mais chocou. Era como se estivesse decidindo o que comer no dia seguinte. Ricardo bufou. O entregador. O que ele entende de finanças para cometer um erro crível. Exatamente, disse Sônia, sua voz agora mais animada, como se tivesse solucionado um quebra-cabeça complexo. Ninguém vai acreditar que ele sabia o que estava fazendo. Podemos dizer que ele tentou ajudar. Que mexeu nos papéis errados enquanto limpava o escritório. Um tolo bem intencionado. Quem vai duvidar? Um silêncio pesado preencheu o espaço. Lucas podia imaginar Ricardo ponderando a ideia, acariciando o queixo, os olhos frios e calculistas. Ele é inútil, disse Ricardo finalmente, a voz desprovida de qualquer emoção. Mas pelo menos pode servir para alguma coisa. Ele nem vai entender o que está assinando. Ótimo, disse Sônia, com um tom de alívio. Preparamos um documento. Dizemos que é uma formalidade do seguro da casa ou algo para a moto dele. Ele assinará sem nem piscar. Lucas recuou lentamente, um passo de cada vez, o chão de mármore frio sob as solas de seus sapatos. O copo de água foi esquecido. A sede em sua garganta foi substituída por um gosto amargo, metálico. A humilhação no jantar tinha sido apenas a superfície. Aquilo era diferente.
Aquilo era uma conspiração fria e metódica para usá-lo como um escudo humano. Para jogá-lo aos lobos a fim de encobrir a própria incompetência. Ele voltou para a sala de jantar silenciosa. Os pratos sujos ainda estavam sobre a mesa, testemunhas mudas de sua degradação. Ele olhou para o seu reflexo em uma das janelas escuras. O rosto que o encarava de volta não era o de um marido ou de um membro da família. Era o rosto de um peão em um jogo que ele nem sabia que estava jogando. Um peão prestes a ser sacrificado. Eles vão me usar como bode expiatório, disse Lucas. Parado na porta do quarto do casal. Isabela finalmente baixou o celular. Uma ruga de impaciência se formou entre suas sobrancelhas. O que você está dizendo agora, Lucas? Bode expiatório para que? Seus pais. Ouvi a conversa. Um erro fiscal na empresa. Eles vão me culpar. Vão me fazer assinar um documento falso. Ele falou de forma monótona. Cada palavra um peso morto. Ela soltou um suspiro cansado. Você deve ter entendido mal. Você está sempre tão dramático. Por que eles fariam isso? Porque sou inútil. Mas posso servir para alguma coisa, disse Lucas. Repetindo as palavras exatas de Ricardo. Isabela balançou a cabeça, o desdém evidente em seu rosto. Pare com isso. Você está cansado. Vá tomar um banho. Ela ergueu o celular novamente, encerrando a conversa. A frieza dela o transportou para 3 anos antes. Para um quarto de hospital que cheirava a antisséptico e a morte iminente. O avô de Isabela, Arthur, o único rocha com gentileza nos olhos, segurava sua mão. A mão de Arthur era frágil, um mapa de veias salientes sob a pele fina. Eles não são maus, rapaz. A voz de Arthur era um sussurro rouco. Eles são apenas vazios. O dinheiro encheu o espaço onde o coração deveria estar. Uma Isabela mais jovem, com os olhos vermelhos de tanto chorar, estava do outro lado da cama. Ela segurava a outra mão do avô, o rosto enterrado no lençol. Isabela tem um bom coração, continuou o velho. Seus olhos encontraram os de Lucas. E havia uma urgência neles. Mas ela é como eles. Fraca. Ela segue o caminho de menor resistência. Eles vão moldá-la à imagem deles se ela não tiver uma âncora. Lucas não disse nada. Ele apenas ouviu o bip suave do monitor cardíaco. Você é essa âncora, Lucas, disse Arthur. Você tem integridade. É algo que meu dinheiro nunca pôde comprar. É por isso que eu confio em você. E não no meu próprio filho. Uma tosse seca sacudiu seu corpo frágil. Prometa-me. Prometa que vai cuidar dela. Que não vai deixar que eles apaguem a luz que existe dentro dela. Prometa-me que vai protegê-la. Deles. Naquele momento, Isabela ergueu o rosto. Seus olhos encontraram os de Lucas, e eles estavam cheios de um apelo silencioso, de esperança. Ele viu a garota por quem havia se apaixonado, não a mulher que ela se tornaria. Eu prometo, Senhor, disse Lucas. E ele sentiu o peso daquelas palavras se instalarem em sua alma. De volta ao presente. O bip do monitor cardíaco foi substituído pelo som dos dedos de Isabela digitando em seu celular. Lucas olhou para sua esposa. A luz da tela lançava sombras frias em seu rosto, tornando-a uma estranha. A promessa, que um dia fora uma honra, agora se sentia como uma corrente. E a luz que ele jurou proteger, já não estava mais lá. O freio foi cortado. Gustavo, disse Lucas. Sua voz era baixa, mas carregada de uma certeza gélida. Ele estava parado na sala de estar, a calça rasgada e um arranhão sangrando no antebraço. Gustavo ergueu os olhos de seu tablet. Um sorriso lento se espalhando por seu rosto. Acidentes acontecem, cunhadinho. Especialmente com motos velhas e baratas. Você deveria me agradecer por ter saído só com os arranhões. Não foi um acidente, insistiu Lucas. Eu verifiquei. O cabo foi cerrado. Quase passei por baixo de um ônibus. Sônia entrou na sala, segurando uma xícara de chá. Pelo amor de Deus, pare de fazer acusações. Você provavelmente foi negligente com a manutenção. O que mais esperaríamos? O celular de Lucas tocou. Era seu chefe. Ele atendeu, o rosto contraído de dor. Alô? Sim, senhor. Eu sei. A entrega se perdeu. Sim, senhor. Eu entendo. Não vai acontecer de novo. Ele fez uma pausa, ouvindo. Entendido. Lucas desligou o telefone. O silêncio na sala era pesado. Então, perguntou Gustavo, com um interesse fingido. Fui demitido, disse Lucas, a palavra saindo como vidro quebrado. Sônia estalou a língua. Despedido. Que surpresa. Você não consegue nem manter um emprego de entregador. O que você vai fazer agora, Lucas?
Viver inteiramente às nossas custas. Ricardo apareceu na porta. O jornal da manhã em mãos. Isso é um passivo para a imagem da família. Um genro desempregado. É vergonhoso. Talvez agora você possa se concentrar em ser um bom dono de casa, zombou Gustavo. Ah, Spear. Nós já temos empregados para isso, e eles são mais competentes. Lucas olhou para Isabela, que estava parada perto da janela, observando a cena se desenrolar. Ele buscou em seus olhos um pingo de apoio, de defesa. Isabela, ele cortou meus freios. Eu poderia ter morrido. Isabela se virou para ele, e seu rosto era uma máscara de irritação. Não seja ridículo. Lucas. Gustavo não faria uma coisa dessas. Você provavelmente foi descuidado, como minha mãe disse. Você sempre está com a cabeça em outro lugar. A negação dela foi a pancada final. Mais dolorosa do que a queda da moto, mais profunda do que qualquer corte. Ela não acreditava nele. Ou pior, ela não se importava. É verdade, disse Gustavo, com um brilho malicioso nos olhos. No começo. Quando você e Isabela ainda, você sabe, eu não gostava de você. Mas agora eu vejo que você é apenas um entretenimento barato. Ricardo dobrou o jornal. Chega disso. O assunto está encerrado. Lucas, vá se limpar. E tente não nos envergonhar mais. A família se dispersou, o drama esquecido. Lucas ficou sozinho no meio da sala. O cheiro de asfalto e sangue em suas roupas. Ele não era mais uma pessoa. Era um problema a ser ignorado. Um objeto de desprezo. Eles estão pedindo 50 mil. Não temos nem 5. Os registros dos pacientes, tudo bloqueado. A mensagem piscava em uma janela de chat segura no monitor de Lucas. Me dê acesso. Não pague nada, digitou Lucas em resposta. Seu nome de usuário era simples NYX. Ele estava em seu escritório, um cômodo pequeno e sem janelas nos fundos da ala de serviço da mansão. Era o único lugar que era verdadeiramente seu. 3 monitores emitiam um brilho frio, iluminando um teclado customizado e um emaranhado de cabos. O equipamento contrastava violentamente com a simplicidade do resto do cômodo. O acesso é seu, respondeu a administradora do hospital, Maria. Mas a empresa de segurança que contratamos disse que era impossível. Eles disseram que o ransomware Cerbero é inquebrável. Lucas ignorou a última parte. Seus dedos se moveram com uma velocidade hipnótica. Linhas de código verde fosco rolaram por uma das telas. Para a família Rocha, ele era um fracassado que mal conseguia manter um emprego de entregador. Naquele quarto, ele era uma lenda. Um fantasma sussurrado em fóruns da Dark Web. Ele abriu um terminal. Estou dentro da sua rede. Vejo a infecção. Eles nos deram 24 horas. Isso foi há 12 horas, escreveu Maria, a urgência transbordando em suas palavras. Eles cometeram um erro, digitou Lucas. Ele não estava se gabando. Era uma simples declaração de fato. Ele navegou pela arquitetura do ransomware, sua mente mapeando a lógica do código malicioso. Ele viu a falha. Uma pequena, quase imperceptível presunção por parte do criador. Encontrei uma falha na chave de criptografia. Estou construindo um decriptor. Vai levar alguns minutos. O silêncio do outro lado foi total. Lucas trabalhou, seu rosto impassível. A raiva e a humilhação que sentia no resto da casa se dissolviam ali. No mundo do código, havia apenas lógica, problemas e soluções. Certo e errado. Não havia desprezo, nem zombaria. Apenas a pura elegância da matemática. Ele compilou o programa e o executou. Em um dos monitores, arquivos com nomes embaralhados começaram a retornar às suas formas originais. Registros pacientes. Docx. Histórico cirúrgico. PDF. Está funcionando. Digitou Maria, a palavra seguida por uma série de emojis de choro e oração. Meu Deus, está funcionando. NYX. Você nos salvou. Como podemos agradecer? Apenas continue ajudando as pessoas, respondeu Lucas. Ele localizou a carteira de criptomoedas dos hackers e drenou os fundos, transferindo-os para a conta do hospital. Isso deve ajudar também. Reforce sua segurança. Ele fechou a janela de chat antes que ela pudesse responder. Por um momento, ele permaneceu no escuro, o único som sendo o zumbido suave dos computadores. Uma sensação que ele não sentia há muito tempo o preencheu. Não era felicidade. Era propósito. Você está pronta? Perguntou Lucas, parado na porta do quarto. Ele segurava uma pequena caixa de veludo na mão. Isabela ergueu os olhos do espelho, terminando de prender um brinco de diamante.
Pronta para que ponto a pergunta o atingiu como um soco no estômago. Ele tentou manter a voz firme. É o nosso aniversário, Isabela. Fiz uma reserva. Naquele pequeno restaurante italiano que você gostava. Ela se virou, a expressão vazia. Ah, isso é hoje. Ela olhou para seu vestido de gala, depois para as roupas simples de Lucas. Eu não posso. Tenho um evento da empresa esta noite. É a gala anual. Mamãe ficaria furiosa se eu faltasse. Você não mencionou nada, disse ele. A pequena caixa parecendo pesada e estúpida em sua mão. Eu esqueci. Foi uma semana corrida, ela respondeu, borrifando perfume no pescoço. Ela não parecia nem um pouco arrependida. Podemos fazer algo no fim de semana? Talvez. Agora, se me der licença, estou atrasada. Ela passou por ele sem um segundo olhar, deixando para trás o cheiro caro de seu perfume. Lucas foi ao restaurante mesmo assim. Ele se sentou em uma mesa para dois perto da janela. O garçom se aproximou. Sua esposa vai se juntar ao senhor. Não. Sou só eu esta noite, respondeu Lucas. Ele comeu em silêncio. A comida sem gosto. O som de outros casais rindo e conversando ao seu redor era uma forma de tortura. Ele pagou a conta e saiu. Sentado em seu carro no estacionamento escuro, ele pegou o celular. Por hábito, abriu uma rede social. A primeira foto em seu feed foi postada por Gustavo. Era uma foto profissional da família Rocha no evento de gala. Ricardo parecia imponente, Sônia sorria com arrogância, e Gustavo tinha o braço em volta de Isabela. Ela estava deslumbrante em seu vestido. Rindo de algo que Gustavo disse. A legenda da foto dizia celebrando o sucesso da família com as pessoas que importam. Lucas ampliou a imagem. Ele olhou para o rosto sorridente de sua esposa. Ela não parecia uma mulher que havia se esquecido de seu aniversário de casamento. Ela parecia uma mulher que não se importava. Ele abriu a pequena caixa de veludo. Dentro, um simples pingente de prata com a gravação de uma constelação a que eles viram em seu primeiro encontro. Um gesto pequeno. Comprado com as últimas economias que ele tinha. Ele fechou a caixa com um clique. Aquele som pareceu selar algo dentro dele. A esperança, talvez. Ele jogou a caixa no porta-luvas, onde ela se chocou contra os manuais do carro. Ele ligou o motor e dirigiu para casa, não para a mansão, mas para seu pequeno escritório nos fundos. O único lugar onde o silêncio não parecia tão acusador. Lucas. A bandeja. O copo do Sr. Almeida está vazio. A voz de Sônia era um chicote. Lucas pegou a bandeja de prata da bancada da cozinha. Ele usava calças pretas e uma camisa branca de botões. Um uniforme improvisado que Sônia havia jogado para ele. Não queremos que você ande por aí com suas roupas sujas, ela havia dito. Ele entrou na sala de estar lotada. O barulho das conversas e risadas o atingiu. Ele se moveu pela multidão, oferecendo canapés e reabastecendo bebidas. Ninguém olhava para ele por mais de um segundo. Ele era invisível, apenas um par de mãos funcionais. Este jovem é seu filho, Ricardo? Perguntou um homem corpulento com um relógio de ouro. Ricardo soltou uma risada forçada. Não. Almeida. Este é Lucas. O marido de Isabela. Sônia interveio rapidamente, colocando a mão no braço de Almeida. Um parente distante que está nos ajudando hoje à noite, ela corrigiu, sorrindo docemente. Ele insiste em ser útil. A humilhação foi como um banho de gelo. Marido havia sido rebaixado para parente distante. Família havia se tornado ajudante. Ele viu Gustavo do outro lado da sala, que ergueu o copo em um brinde silencioso e zombeteiro. Isabela estava ao lado dele, rindo de algo que uma amiga disse, fingindo não ver a cena. Garçom. Chamou alguém. Estalando os dedos. Lucas se virou e foi. Mais tarde, enquanto recolhia copos vazios, ouviu seu nome. Lucas. É você mesmo, disse um homem. Era Marcos, um antigo colega de escola que ele não via há anos. Cara, o que você está fazendo? Achei que você fosse um gênio da computação. Antes que Lucas pudesse responder, Gustavo se aproximou, passando o braço pelos ombros de Marcos. Ele está explorando suas verdadeiras paixões, meu caro. O setor de serviços. Não é mesmo? Cunhado. Marcos pareceu confuso. Olhando do sorriso de Gustavo para o rosto impassível de Lucas. Com licença. Preciso buscar mais gelo, disse Lucas, sua voz neutra. Ele se afastou, o peso de centenas de olhos em suas costas. Na cozinha, ele se apoiou na bancada, respirando fundo. Ele era um estranho em sua própria casa, um servo para a família de sua esposa. A promessa que fizera a Arthur ecoou em sua mente, uma piada cruel. Ele não estava protegendo Isabela.
Ele estava se afogando, e ela nem sequer notava as bolhas na superfície. A porta da cozinha se abriu. Era Sônia. A festa está quase acabando, disse ela. Sem rodeios. Quando o último convidado sair, você pode começar a limpar a cozinha. A equipe de limpeza só vem amanhã. Ela se virou para sair, mas parou na porta. Ai, e use a entrada de serviço quando terminar. Não queremos que você acorde ninguém. A porta se fechou, deixando-o no silêncio. O que você ainda está fazendo aqui? A voz de Isabela soou da porta da cozinha. Lucas ergueu os olhos do saco de lixo que estava amarrando. A festa havia acabado há 1 hora. Ele estava sozinho, cercado por pratos sujos e copos vazios. Sua mãe me pediu para limpar. Isabela entrou na cozinha, seu vestido de seda farfalhando. Ela não parecia cansada da festa. Parecia irritada. Ela parou na frente dele, bloqueando seu caminho. Os convidados já foram embora, Lucas. Você não precisa mais fazer esse show. Não é um show, Isabela. É o que me mandaram fazer. Ela suspirou, um som de pura exasperação. É exatamente disso que estou falando. Ela abriu sua pequena bolsa de grife e tirou um envelope branco. Ela o estendeu para ele. Pegue. Ele olhou para o envelope. Depois para o rosto dela. O que é isso? É dinheiro, disse ela, a voz baixa e firme. O suficiente para um táxi e um hotel decente por 1 noite. Vá para casa. Lucas sentiu como se o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. Ele olhou para o envelope em sua mão. Depois para o rosto de sua esposa. Nossa casa. É aqui. Um sorriso frio e triste tocou os lábios dela. Não seja ingênuo. Esta é a casa dos meus pais. Você apenas mora aqui. Ela empurrou o envelope contra o peito dele. Eu vi o jeito que as pessoas olhavam para você esta noite. O jeito que olhavam para mim. Foi humilhante. E você acha que não foi para mim? Ele perguntou, a voz mal passando de um sussurro. Sinceramente, não me importa, ela respondeu, a honestidade em sua voz mais cruel do que qualquer insulto. Eu não posso mais fazer isso. Lucas. Não posso continuar a me desculpar por você. Ela se virou para sair. Ele ficou paralisado, o envelope parecendo queimar sua mão através do papel. Aquilo não era um gesto de pena. Era uma transação. Um pagamento por serviços prestados e um aviso de dispensa. Na porta. Ela parou e olhou por cima do ombro. Seus olhos estavam frios, desprovidos de qualquer traço da mulher com quem ele se casou. Não nos envergonhe mais. A porta se fechou. Lucas ficou sozinho no silêncio da cozinha, o cheiro de champanhe e perfume pairando no ar. Ele abriu o envelope. Dentro. Uma pilha de notas de R$ 100. Ele as contou. Eram 2.000. O preço de sua dignidade. Ele olhou para o dinheiro em sua mão. Naquele momento, algo dentro dele, algo que ele vinha tentando desesperadamente manter vivo por 3 anos, finalmente se partiu. Não com um estrondo, mas com um silêncio frio e absoluto. A última fibra de esperança se desfez, substituída por uma calma gélida. A promessa estava quebrada. O amor estava morto. O que você quer dizer com não temos acesso? A voz de Ricardo explodiu através do viva voz do telefone. Eu não pago uma fortuna ao seu departamento de ti para ouvir. Eu não sei. Era manhã. A luz do sol entrava pela janela da sala de jantar, iluminando os restos da festa da noite anterior. Lucas não tinha ido embora. Ele dormira em uma cadeira em seu escritório, o envelope com o dinheiro intocado sobre a mesa. Ele entrou na sala de jantar e encontrou Ricardo em pânico, Sônia roendo as unhas e Gustavo olhando fixamente para a tela de seu laptop. Isabela ainda não havia descido. Pai. É pior do que você pensa, disse Gustavo. Seu tom normalmente arrogante substituído por um fio de medo. Não é só o sistema de pedidos. É tudo. Nossos servidores, eles foram bloqueados. Ricardo desligou o telefone abruptamente. Bloqueados. O que isso significa? Na tela do laptop de Gustavo, uma imagem pulsava em vermelho sangue, um crânio estilizado com 2 cabos de rede cruzados como ossos. Abaixo dele, uma mensagem em letras brancas e nítidas. Seus dados agora nos pertencem. O Império Rocha está de joelhos. Um resgate de $10 milhões em Bitcoin será exigido. Vocês têm 48 horas. Bem-vindos ao seu dia do juízo final. Sombras digitais. Sombras digitais, sussurrou Sônia, a cor sumindo de seu rosto. Eu já ouvi esse nome. Eles destruíram a Menezes Tech no ano passado. Eles são a elite, disse Gustavo, passando a mão pelo cabelo. Hackers mercenários. Se eles estão no sistema, ninguém pode tirá-los. O telefone de Ricardo tocou novamente. Ele atendeu.
O rosto uma máscara de fúria. O que foi? O quê? As ações estão caindo. Claro que estão caindo. A notícia já vazou. Ele ouviu por um momento, o rosto ficando pálido. Todos os jornais. Ótimo. Simplesmente ótimo. Lucas observava a cena de perto da porta, em silêncio. Ele era um fantasma na sala, sua presença completamente ignorada no caos. Ele conhecia o nome Sombras Digitais. Eram brutais, eficientes e caros. E deixavam rastros. Se você soubesse onde procurar. Eles congelaram nossas contas bancárias. Gritou Ricardo para o telefone. Como eles fizeram isso? Eles têm tudo. Pai, disse Gustavo, fechando o laptop com o baque surdo. E-mails, registros financeiros, segredos comerciais. Tudo. Estamos completamente expostos. Se não pagarmos, eles não vão apenas apagar tudo. Eles vão vender para nossos concorrentes. A porta se abriu e Isabela entrou, enrolada em um roupão de seda. O que está acontecendo? Porque estão todos gritando. Sônia se virou para a filha, os olhos arregalados de pânico. Acabou, querida, ela disse, a voz trêmula. Tudo. Acabou. O que quer dizer com não conseguimos? Vocês são a melhor empresa de segurança cibernética do país. Berrou Ricardo ao telefone. Ele andava de um lado para o outro na sala de estar, que havia se transformado em um centro de comando improvisado. A voz do outro lado da linha era calma, quase condescendente. Senhor Rocha, a criptografia que eles usaram é algo que nunca vimos antes. É de nível militar, talvez até além. Qualquer tentativa de ataque direto só vai acelerar a exclusão dos dados. Então o que eu faço? Sento aqui e assisto meu império desmoronar. Rosnou Ricardo. Nossa recomendação oficial, neste momento, é pagar o resgate. Disse o especialista. Não há outra opção. Ricardo desligou o telefone com tanta força que o aparelho rachou. Incompetents. Todos eles. A segunda empresa disse a mesma coisa. Pai, disse Gustavo, o rosto pálido. Ele atualizava a página do laptop a cada poucos segundos. E a terceira nem atendeu nossa chamada. Eles mudaram a mensagem. Exclamou Gustavo de repente, apontando para a tela. A imagem do crânio ainda estava lá. Mas o texto abaixo havia mudado. Agora dizia tentativa fofa com a CyberSafe. Quem é o próximo? O relógio não para de girar. Sônia soltou um gemido baixo. Meu Deus! Eles estão nos observando. Eles sabem cada movimento nosso. Eles estão zombando de nós, disse Ricardo, afundando em uma poltrona. Pela primeira vez, Lucas o viu parecer velho e derrotado. Eles estão brincando com a gente como um gato com um rato. Isabela, que estava sentada no sofá, finalmente falou. Sua voz era tensa. Não pode haver alguém. Alguém no mundo que possa pará-los. Eu liguei para todos. Gritou Ricardo, levantando-se novamente. Contatos em Brasília, ex-colegas no setor de inteligência. Ninguém quer tocar nisso. As sombras digitais são veneno. Ajudar-nos agora seria suicídio de carreira. Lucas permaneceu em seu posto perto da porta, um observador silencioso do colapso. Ele observou o pânico corroer a arrogância da família Rocha. O dinheiro deles, o poder deles, seus contatos, tudo era inútil. Eles estavam presos em uma armadilha digital que não conseguiam entender, lutando contra um inimigo que não podiam ver. Então é isso, disse Sônia. A voz embargada. Vamos perder tudo por causa de uns nerds em um porão. Gustavo olhou para a tela, onde o cronômetro digital das 48 horas agora marcava 31:12:05. Temos pouco mais de um dia para conseguir 10 milhões de dólares em uma moeda que nem sabemos como comprar. O desespero na sala era palpável, uma névoa espessa de medo e impotência. Eles haviam construído um império de concreto e aço, mas agora estavam sendo destruídos por fantasmas feitos de uns e zeros. Venda. Venda tudo agora, gritou Ricardo ao telefone. O rosto vermelho de fúria. Eu não me importo com o prejuízo, apenas se livre das ações antes que virem pó. Do outro lado da sala, Gustavo atualizou a página de um site financeiro. Tarde demais, pai. A negociação foi suspensa. A queda foi muito acentuada. Manchete do Valor Econômico. Leu Gustavo em voz alta. O tom monotono. Império Rocha em colapso. Fontes internas confirmam ataque cibernético devastador e exigência de resgate multimilionário. Sônia deixou o celular cair no sofá. Marcela me ligou. Perguntou se os boatos eram verdadeiros. Tive que desligar na cara dela. Seu lábio inferior tremia. Ninguém vai mais falar conosco. Seremos párias. Esqueça a sua vida social, Sônia, rosnou Ricardo.
Estamos falando da nossa sobrevivência. Liguei para o gerente do banco. Ele não pode fazer nada. Nossas contas estão congeladas. Cada centavo. Isabela, que até então estava em silêncio, finalmente se manifestou. O que você quer dizer com congeladas? E as contas no exterior? Gustavo soltou uma risada amarga, sem humor. Você não entende, Isa. Eles não estão apenas nos servidores da empresa. Eles estão em tudo. Nossas vidas inteiras. As contas na Suíça. Os investimentos nas Ilhas Cayman. Eles têm as chaves de tudo. Provavelmente sabem quantas vezes você pediu comida no mês passado. A realidade da situação pareceu finalmente atingir Isabela. Sua expressão de irritação deu lugar a um medo genuíno. Então, não temos como pagar. Mesmo se quiséssemos. Mesmo se vendêssemos esta casa e as joias da sua mãe, não chegaríamos nem perto dos 10 milhões, disse Ricardo, a voz rouca. E não podemos vender nada porque não temos acesso a nada. Estamos presos. Lucas, que havia se aproximado silenciosamente da sala, ouviu cada palavra. Eles estavam despojados de suas armas mais poderosas: dinheiro e influência. Eram como reis destronados, presos em seu próprio castelo, aguardando a execução. Gustavo apontou para a tela do laptop, onde o cronômetro das sombras digitais brilhava implacavelmente. 22:47:15. Ele leu. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer grito. Era o som do tempo se esgotando. O som de um império construído ao longo de 3 gerações desmoronando em menos de 2 dias. Cada tique do relógio imaginário era um prego sendo martelado em seu caixão financeiro. E no meio de tudo isso, Lucas observava. A família que o desprezava por não ter nada agora estava exatamente na mesma posição. Eles não tinham nada. E o tempo deles estava quase no fim. Lucas. Ele ergueu os olhos de seu monitor escuro. Isabela estava parada na porta de seu pequeno escritório. Era a primeira vez que ela entrava naquele cômodo em mais de um ano. Precisamos do apartamento, disse ela, sem rodeios. Ele piscou, certo de que havia entendido mal. Do que você está falando? O apartamento que meu avô deixou para você. Ela esclareceu. A voz tensa e rápida. É o único bem que não está ligado às contas da família. É a única coisa que eles não podem tocar. Você precisa vendê-lo. Um silêncio pesado preencheu o pequeno espaço. Lucas a encarou, tentando encontrar qualquer traço da mulher com quem se casara. Não havia nenhum. Apenas o desespero frio de um rocha. Vender o apartamento de Arthur, ele disse, a voz baixa e perigosa. Para quê? Para jogar o dinheiro em um buraco negro. 10 milhões, Isabela. O apartamento não vale nem 1/10 disso. Não é pelo dinheiro. Ela retrucou, dando um passo para dentro do quarto. É a única coisa que temos. A única coisa que podemos liquidar para tentar alguma coisa. Para mostrar que estamos tentando. Talvez possamos contratar um negociador, um especialista de fora. Você não está se ouvindo, disse ele. É inútil. O que é inútil é você sentado aqui neste quarto escuro, não fazendo nada. Ela explodiu, o controle finalmente se quebrando. Por 3 anos, minha família te sustentou. Nós te demos um teto, comida. Uma vida que você nunca teria. Cada palavra era uma facada. Uma distorção doentia da realidade. Eles me deram desprezo. Ele corrigiu, a voz gélida. Eles me usaram como saco de pancadas e como bode expiatório. E você assistiu a tudo. E o que você esperava? Ela zombou, o rosto contorcido de amargura. Que eu jogasse tudo fora por você. Por um entregador que nem conseguia manter o próprio emprego. Ela se aproximou, o rosto a centímetros do dele. Você nos deve isso. É o mínimo que você pode fazer pela família que te deu tudo. Naquele instante. Ao olhar para seus olhos frios e calculistas, Lucas sentiu. Ao estalo final. A última corda que o prendia à promessa que fizera se partiu. A mulher que ele jurou proteger não estava mais lá. Em seu lugar, estava apenas mais um deles. Uma rocha até o âmago. Ele se recostou na cadeira, uma calma assustadora tomando conta de si. A dor desapareceu, substituída por um vazio límpido e afiado. Tudo bem, disse ele. Isabela parou, pega de surpresa pela sua súbita aceitação. Sério? Você vai fazer isso? Eu vou ajudar, disse Lucas, olhando diretamente nos olhos dela. A frieza em seu olhar a fez recuar um passo. Mas farei do meu jeito. O que você quer dizer com do seu jeito? Isabela perguntou, a desconfiança em sua voz. Não há tempo para seus joguinhos, Lucas. Não é um jogo, ele respondeu, sem desviar os olhos dela.
A calma em sua voz era mais desconcertante do que qualquer grito. Significa que vou resolver o problema. Agora, saia. A ordem foi tão abrupta, tão diferente do homem que ela estava acostumada a pisar, que ela obedeceu por puro instinto. Ela recuou para fora do escritório e fechou a porta. Deixando-o na escuridão. Lucas permaneceu imóvel por um longo momento. O eco das palavras dela à família que te deu tudo reverberou no silêncio. Sobre a mesa, havia uma pequena moldura com uma foto do dia do casamento deles. Ele a pegou, olhou para os sorrisos forçados por um segundo, e então virou a foto com o rosto para baixo. O amor não morreu com uma explosão de dor. Morreu com um clique silencioso. A promessa que ele fez a Arthur havia se tornado uma licença para seu próprio abuso. Ele tentou proteger a luz em Isabela. Mas a escuridão da família dela a havia consumido por completo. A dívida estava paga. Ele não devia nada a ninguém. Seus dedos se moveram em direção ao teclado. As telas ganharam vida, banhando seu rosto em uma luz verde e branca. Ele abriu uma janela de terminal, um fundo preto com texto piscando. Daí conectando ao nó seguro, daí conexão estabelecida, daí login. Sua mão pairou sobre as teclas. Fazia 3 anos. 3 anos de dormência. 3 anos sendo Lucas, o entregador. Ele digitou 4 letras, daí NYX. A tela pediu uma senha. Ele a digitou. Uma sequência complexa de caracteres que seus músculos ainda lembravam, daí autenticação bem-sucedida. Daí bem-vindo de volta, NYX. Ausente por 1102 dias, daí mensagens não lidas 99. Ele ignorou as mensagens. Abriu outra janela e começou a digitar comandos com uma velocidade vertiginosa. Ele não estava atacando. Estava observando. Ele se infiltrou passivamente na rede da Império Rocha, tornando-se um fantasma dentro de sua própria casa digital sitiada. Ele observou o código das sombras digitais. Viu sua estrutura. Sua agressividade. Ele seguiu os rastros digitais que os invasores deixaram, invisíveis para os especialistas que Ricardo havia contratado. Ele viu a arquitetura do ataque, a forma como eles se moveram pelos sistemas, os backdoors que deixaram para trás. E então ele viu um pequeno fragmento de código, uma assinatura, um estilo que ele reconhecia, uma falha de arrogância. Um sorriso fino, o primeiro em dias, tocou seus lábios. Não era um sorriso de felicidade. Era o sorriso de um predador que acaba de avistar sua presa. Ele se inclinou para trás na cadeira. Os olhos fixos nas linhas de código. Amadores, ele sussurrou para o quarto vazio. Daí Spectro está online. Uma nova janela de chat se abriu no monitor de Lucas. Era uma conexão criptografada de ponta a ponta, um canal que ele não usava há 3 anos. NYX preciso de informações sobre as sombras digitais. Agora. A resposta foi quase instantânea. Spectro, o fantasma fala. Pensei que você tivesse se aposentado para contar moedas ou algo assim. As sombras são mercenários. Barulhentos. Mass efficaces. Porque o interesse repentino. NYX, eles atacaram o alvo. Império Rocha. O trabalho foi desleixado. Deixaram uma assinatura de roteamento de pacotes que não era deles. Quero saber quem pagou pela festa. Houve uma pausa. Lucas imaginou o espectro do outro lado do mundo, em um bunker de dados, os olhos se estreitando. Espectro, isso é específico. E Carl. A lealdade do cliente é o pão com manteiga deles. Ninguém vai falar. NYX, você vai. Em troca dos Cerberus. Outra pausa, mais longa desta vez. Cerberus era a Chave Mestrador Spectro. Uma ferramenta de decodificação que ele havia roubado de uma agência governamental. Lucas a havia neutralizado e copiado secretamente anos atrás, como uma apólice de seguro. Espectro, você não ousaria. NYX, o relógio está girando. Para nós dois. O cursor piscou por quase 1 minuto. Lucas esperou. O rosto impassível. Espectro, me dê 1 hora. A janela se fechou. Lucas não se moveu. Ele abriu os esquemas da rede da Império Rocha e começou a mapear os danos, memorizando cada linha de código malicioso, cada porta de entrada violada. Exatamente 58 minutos depois. A janela de Espectro reapareceu. Espectro, você é um desgraçado. Nex. O pagamento veio de uma série de contas offshore. Tudo lavado através de uma corporação de fachada nas Ilhas Cayman chamada Menezes Global Holdings. Soa familiar. Um calafrio percorreu a espinha de Lucas. Menezes. O nome do maior rival de negócios de Ricardo Rocha.
Eles estavam em uma guerra corporativa brutal há quase uma década. NYX confirme. Espectro. A corporação foi fundada há 6 meses. O único diretor, um primo em terceiro grau de Otávio Menezes. É o mais perto que você vai chegar de uma arma fumegante. Agora. Onde está o meu pacote? Lucas enviou um arquivo criptografado. Uma versão desativada do Cerberus, inútil, mas o suficiente para cumprir sua parte no acordo. Ele era um fantasma, não um tolo. NYX negócio fechado. Ele fechou a janela antes que Spectro pudesse responder. Então, o ataque não foi aleatório. Foi uma execução corporativa. Os Menezes não queriam apenas o dinheiro do resgate, eles queriam a destruição total dos Rocha. E as sombras digitais eram apenas a arma contratada. Isso mudava tudo. Não era mais sobre defesa. Era sobre contra-ataque. Daí o tempo está acabando, baratas. Esperamos que estejam gostando de seus últimos momentos de relevância. A mensagem apareceu em todas as telas da Império Rocha, substituindo o crânio. Uma nova provocação das sombras digitais. Lucas olhou para a mensagem, um brilho de predador em seus olhos. Um erro. Ele sussurrou para o quarto vazio. Arrogância. Eles ficaram arrogantes. Ele não se concentrou em neutralizar o ataque principal. Isso seria como tentar desarmar uma bomba enquanto o inimigo ainda está atirando em você. Em vez disso, ele focou na provocação. Mensagens como essa precisavam de um canal de envio, e canais de envio podiam ser rastreados. Seus dedos se tornaram um borrão sobre o teclado. Ele rastreou a origem da mensagem, seguindo-a através de uma rede labiríntica de servidores proxy da Rússia à Malásia. Era um trabalho de mestre, projetado para ser impossível de rastrear. Mas eles não contavam com NYX. Ele encontrou a falha que procurava um pequeno relé de comunicação na Islândia, com uma vulnerabilidade de firmware que não havia sido corrigida. Ele não atacou. Ele se infiltrou. Em segundos, ele estava dentro do canal de comunicação privado das sombras digitais. E lá estava. O prêmio. Não eram apenas os registros financeiros ligando os a Menezes Global Holdings. Era algo muito melhor. Muito mais sujo. Eram os logs de chat não criptografados. Sombra líder. O pagamento foi confirmado. O Império Rocha é seu para brincar. Menezes. Eu não quero que eles brinquem. Eu quero ruína total. Quero que Ricardo Rocha venda lápis na esquina. Entendido? Sombra Lighter considera fito. Por um bônus, podemos até transmitir ao vivo o ataque cardíaco dele. Menezes. Tente não ser tão óbvio. Apenas destrua-os. Apague seu legado da face da terra. Lucas leu as trocas de mensagens. O rosto impassível. Era mais do que uma arma fumegante. Era um arsenal nuclear. A prova irrefutável da conspiração, vinda diretamente da boca do inimigo. Ele trabalhou metodicamente, baixando cada linha de conversa, cada registro de transação, cada endereço IP. Ele compilou tudo em um único arquivo, altamente criptografado. Um pacote de dados que ele batizou de legado. Com as provas seguras. Ele voltou sua atenção para o ransomware que paralisava a Império Rocha. Agora que conhecia o estilo do programador arrogante e excessivamente complexo, ele sabia onde procurar a falha. E ele a encontrou. Uma backdoor deixada pelo próprio desenvolvedor, uma assinatura de vaidade. Ele não a usou. Ainda não. Ele se recostou na cadeira. O brilho dos monitores refletindo em seus olhos. O cronômetro na tela principal da empresa agora marcava 14:32:51. O pânico na casa provavelmente estava atingindo o auge. Eles não sabiam. Eles não sabiam que a salvação estava a poucos metros de distância. Lucas agora tinha o poder não apenas de salvar a família que o desprezava, mas de aniquilar seus maiores inimigos. O jogo não havia apenas mudado. Ele agora era o dono do tabuleiro. Com todo o respeito, Sr. Rocha, o que exatamente ele vai fazer aqui? Perguntou Jonas, o chefe de TI. Gesticulando em direção a Lucas. Meus melhores homens não conseguiram nem arranhar a criptografia deles. Eles estavam na sala de servidores da Império Rocha. O ar era frio e zumbia com o som de dezenas de máquinas. Em cada monitor, o crânio das sombras digitais pulsava. Ele disse que podia ajudar, respondeu Ricardo, a voz rouca pela falta de sono. Nem ele parecia convencido. Gustavo, encostado em uma fileira de servidores, soltou uma risada incrédula. Ajudar a quê? Pedir pizza para a equipe. Talvez ele possa entregar o dinheiro do resgate. Já que tem experiência. Lucas ignorou a zombaria. Ele caminhou lentamente pela sala, os olhos passando pelas telas, absorvendo a arquitetura da rede.
Ele não era mais o homem encurralado da noite anterior. Ele estava em seu elemento. Onde está o terminal de administrador principal? Ele perguntou, a voz calma cortando a tensão. Jonas deu um passo à frente, bloqueando seu caminho. Absolutamente não. Ninguém toca nesse terminal. Um comando errado e você pode apagar nossos backups permanentemente. Se é que ainda existem. Eu preciso de acesso ROAD, disse Lucas. Olhando diretamente para Jonas, sem piscar. A autoridade em sua voz fez o chefe de te hesitar. Você ao menos sabe o que isso significa. Zombou Gustavo. Lucas continuou a encarar Jonas, que olhou para Ricardo em busca de ajuda. Ricardo parecia um homem se afogando. Ele olhou para o cronômetro em uma das telas 09:15:42 e depois para o rosto calmo de Lucas. Deixe-o, disse Ricardo, a voz baixa e resignada. O que mais temos a perder? A empresa já está morta. Jonas recuou. O rosto uma mistura de choque e desprezo. Isso é loucura. Lucas contornou-o e sentou-se na cadeira em frente ao console principal. A tela exibia a mesma mensagem zombeteira das outras. Ele colocou as mãos sobre o teclado, os dedos pairando a milímetros das teclas. A equipe de T se reuniu atrás dele, a uma distância respeitosa, como se esperassem uma explosão. Ricardo e Gustavo observavam da porta. Não toque em nada que não entenda, advertiu Ricardo. A última bravata de um rei deposto. Lucas não respondeu. Ele respirou fundo uma vez. O zumbido dos servidores preenchendo o silêncio. E então, seus dedos começaram a se mover. O que ele está fazendo? Digitou senha 123, zombou Gustavo da porta. Os dedos de Lucas se moveram. Não havia hesitação. Linhas de código verde esmeralda começaram a rolar pela tela preta do terminal, rápido demais para que qualquer um na sala pudesse ler. Ele está tentando um ataque de força bruta no núcleo do sistema, murmurou Jonas para um de seus técnicos. Isso é suicídio. Vai fritar os drives. Mas nada fritou. Em um dos monitores laterais. O crânio pulsante das sombras digitais começou a falhar, como uma imagem de TV com má recepção. O que foi isso? Perguntou o técnico ao lado de Jonas. Eu não sei, respondeu Jonas, inclinando-se para frente. Ele não deveria ser capaz de fazer isso. Os dedos de Lucas não pararam. Era uma dança precisa e implacável. Ele não estava atacando a criptografia. Ele estava contornando-a. Ele usou a backdoor que havia encontrado, a assinatura de vaidade do programador, e entrou no sistema como se tivesse a chave o tempo todo. Espere, disse Jonas. A voz subindo uma oitava. Isso não é um ataque. Ele está reescrevendo as permissões. De dentro. Nos monitores ao redor da sala, os crânios começaram a desaparecer, um por um, substituídos pelo logotipo da Império Rocha. Um murmúrio de choque percorreu a equipe de T. Impossível. Sussurrou alguém. Ele está purgando o malware, disse Jonas, os olhos arregalados de descrença. Ele não está apenas destrancando os arquivos. Ele está limpando a infecção da raiz. Em tempo real. Gustavo e Ricardo avançaram. Seus rostos uma mistura de confusão e espanto. O homem que eles consideravam um lixo estava conduzindo uma cirurgia digital complexa diante de seus olhos. Lucas abriu outra janela. Uma lista de arquivos começou a se preencher na tela. Vendask 1.xlsx, falhapagamenades.pdf, cuntratosclints.docs. Os nomes dos arquivos, antes embaralhados e inúteis, estavam retornando ao normal. Os dados, gaguejou Jonas. Ele está restaurando os dados. 2 horas se passaram em um silêncio quase religioso, quebrado apenas pelo clique frenético do teclado de Lucas. Então, tão subitamente quanto começou, parou. Todas as telas da sala, incluindo a do terminal principal, ficaram pretas. Um silêncio ensurdecedor caiu, quebrado apenas pelo zumbido constante dos servidores. O que aconteceu? Perguntou Ricardo, a voz tensa. O que você fez? Por um segundo, ninguém respirou. E então, uma a uma, as telas piscaram e voltaram à vida. Mas o crânio havia sumido. Em seu lugar estava a familiar tela de login azul da Império Rochas. Em outros monitores, ícones de arquivos e pastas começaram a reaparecer, seus nomes não mais embaralhados. Mas claros e nítidos. Os dados estão intactos, sussurrou Jonas, como se estivesse testemunhando um milagre. Os sistemas estão online. Lucas removeu as mãos do teclado e as colocou no colo. Ele se recostou na cadeira, o rosto calmo, como se tivesse acabado de enviar um e-mail. Um silêncio chocado preencheu a sala. A equipe de T, Ricardo, Gustavo, todos olhavam para Lucas. Não para o entregador. Não para o genro inútil.
Mas para o estranho que havia feito o impossível em menos de 2 horas. Então, está tudo de volta. Ricardo foi o primeiro a quebrar o silêncio. Sua voz era rouca, incerta. Jonas, o chefe de TI, verificava os sistemas em outro terminal. Mais do que de volta, senhor. Está mais seguro. Ele instalou contramedidas que nem sabíamos que existiam. A rede está trancada a 7 chaves. Ricardo pigarreou, endireitando o paletó, tentando recuperar um pouco da sua autoridade perdida. Ele se aproximou de Lucas, que ainda estava sentado, olhando para a tela de login normal como se nada tivesse acontecido. Bem, disse Ricardo. A palavra soando estranha em seus lábios. Onde você aprendeu a fazer isso? Por aí, respondeu Lucas, sem olhá-lo. Gustavo se aproximou, um sorriso de escárnio começando a se formar novamente. Então, o entregador tem um hobby. Um truque de festa interessante. Você deveria ter nos contado que sabia mexer em computadores. O que ele fez não foi um truque, senhor Gustavo, disse Jonas, a voz cheia de uma reverência quase temerosa. Eu não sei o que foi aquilo. Mas foi algo que as melhores empresas de segurança do mundo disseram ser impossível. Ricardo ignorou Jonas. Ele tirou a carteira do bolso, abriu-a e retirou todos os cartões de crédito. No compartimento secreto, havia um cartão de débito preto. Ele o jogou sobre a mesa ao lado de Lucas. Tome, disse Ricardo. Considere um bônus. Há 50 mil nessa conta. Pelo seu esforço. O som do plástico batendo na mesa foi a única coisa que se ouviu. 50 mil. Uma gorjeta. Um pagamento a um prestador de serviços. Você foi útil, acrescentou Ricardo. Como se estivesse elogiando um cão que aprendeu a buscar o jornal. Pela primeira vez. Lucas finalmente se virou. Ele olhou para o cartão, depois para o rosto de Ricardo. Um longo momento se passou. Ele pegou o cartão e o guardou no bolso. Obrigado, disse ele, a voz desprovida de qualquer emoção. A aceitação calma e imediata pareceu perturbar Ricardo mais do que qualquer protesto faria. Certo, disse Ricardo, parecendo desconcertado. Agora, vá para casa. Descanse. A equipe de verdade assume a partir daqui para verificar os danos. Lucas se levantou. Ele passou por Gustavo, que o olhou com uma nova mistura de desprezo e uma incerteza incômoda. Passou por Ricardo, que se recusou a encontrar seu olhar. Na porta, Jonas o parou. Como? O chefe de TI perguntou em voz baixa, quase um sussurro. Apenas, como. Lucas olhou para ele, o primeiro vislumbre de algo além do vazio em seus olhos. Eles cometeram um erro, disse ele. Eles me subestimaram. Ele se virou e saiu da sala fria, deixando a família Rocha sozinha com seu império salvo. Eles haviam sobrevivido, mas a que custo? Eles estavam de pé, mas vazios. Ele estava sem nada material. Mas livre. A porta se fechou para trás, não com um estrondo, mas com um suave clique, selando o fim de uma era e o início de uma vida que era finalmente, e verdadeiramente, sua. Ele aceitou os 50 mil como se fosse um prêmio de loteria, disse Ricardo, servindo-se de um uísque. Ele e Sônia estavam sozinhos na sala de estar, a adrenalina da crise dando lugar a uma exaustão arrogante. Viu? Todo homem tem seu preço. Mas como ele fez aquilo, Ricardo? Perguntou Sônia. A voz Paixa. Uma ruga de preocupação marcava sua testa. Aquilo não foi normal. Foi um golpe de sorte. Um talento oculto. Ele descartou com um aceno de mão. Talvez ele tenha passado a vida jogando videogame no porão de alguém. Não importa. O problema está resolvido. Ele voltou para seu quartinho, e nós voltamos a acomodar as coisas. Ele tomou um gole da bebida. Amanhã, emitiremos um comunicado à imprensa. Diremos que repelimos o ataque com nossa equipe interna de segurança. Ele não receberá nenhum crédito. Ele já foi pago. Enquanto eles falavam, Lucas estava em seu escritório. O cartão de débito preto estava quebrado ao meio sobre a mesa. Ele não estava descansando. Estava trabalhando. Uma janela de chat com o espectro estava aberta. Espectro, o que você fez foi barulhento. Nex. Restaurar os dados daquela forma. Deixou uma assinatura. As pessoas certas vão notar. NYX era a intenção. Um show para a plateia local. Lucas digitava uma série de comandos complexos. O conserto que ele havia implementado na sala de servidores era apenas a camada externa. O verdadeiro trabalho estava sendo feito agora. Espectro, e o que é isso? Achei que o show tinha acabado. NYX, estou instalando uma apólice de seguro. Eles pensam que a casa está segura.
Mas eu troquei todas as fechaduras e sou o único com a chave. Ele não havia apenas limpado a rede da Império R. Oka. Ele a havia reconstruído sutilmente à sua própria imagem. Cada firewall, cada protocolo de segurança, agora respondia a ele. Ele havia criado um God Mode para si mesmo. Uma porta dos fundos invisível que lhe dava controle absoluto e total sobre cada byte de informação que entrava ou saía da empresa. NYX. O controle é meu. Eles apenas não sabem disso ainda. Espectro, você é um homem perigoso. E o pacote legado? A prova contra os Menezes. Vai simplesmente entregá-la aos Rocha. Um sorriso frio tocou os lábios de Lucas. NYX. Entregar. Não. Isso seria muito simples. Estou plantando as sementes. Ele iniciou outro processo. O arquivo legado estava sendo fatiado em dezenas de pedaços e carregado em vários servidores de nuvem anônimos ao redor o mundo, programado para ser vazado para um jornalista investigativo específico com o clique de um único botão. Ele não daria a vitória aos Rocha. Ele a usaria para acender o fósforo. A família Rocha pensava que a tempestade havia passado. Eles não entendiam que Lucas era a tempestade que se aproximava. Pai, venha ver isso agora. A voz de Gustavo ecoou pela mansão. Ricardo e Sônia correram para a sala de estar, onde Gustavo apontava freneticamente para a tela da TV. Um âncora de um canal de notícias financeiras falava com uma urgência grave. Isabella, que estava descendo as escadas, parou no meio do caminho, os olhos fixos na tela. A manchete na parte inferior da tela dizia: escândalo corporativo, vazamento, expõe família Menezes como mandante do ataque cibernético contra o Império Rocha. O que é isso? Ofegou Sônia. Um dossiê completo foi vazado anonimamente para a imprensa esta manhã, disse o âncora. Ele contém o que parecem ser registros de transações de contas offshore, e-mails, o mais chocante, logs de chat completos entre um executivo da Menezes Global Holdings, identificado como Otávio Menezes, e o grupo de hackers Sombras Digitais. Na tela, trechos das conversas que Lucas havia encontrado foram exibidos. O Menezes: eu quero ruína total. Quero que Ricardo Rocha venda lápis na esquina. Sombra líder considere feito. Ricardo Rocha deu um passo à frente, o rosto pálido de choque. Menezes. Aquele filho da mãe. As ações da Menezes Global despencaram 90% na abertura do mercado, e as negociações foram suspensas. Continuou o âncora. Fontes nos confirmam que a Polícia Federal está executando mandados de busca e apreensão na sede da empresa neste exato momento. Mandados de prisão foram emitidos para Otávio Menezes e outros 2 diretores. Gustavo soltou uma gargalhada alta e selvagem. Acabou. Eles estão acabados. Sônia levou a mão à boca, os olhos brilhando de alegria maliciosa. Eu sempre soube que eles eram criminosos. Sempre soube. A câmera na TV cortou para uma filmagem ao vivo do lado de fora de um arranha-céu de vidro. Carros da polícia cercavam a entrada. Otávio Menezes, o rival de uma vida inteira de Ricardo, estava sendo escoltado para fora do prédio por 2 agentes federais, o rosto uma máscara de fúria e humilhação. Eles o pegaram, sussurrou Ricardo, um sorriso lento e predatório se espalhando por seu rosto. Ele se virou para a família, os olhos brilhando com um triunfo que ele não sentia há anos. Nós vencemos. Nós sobrevivemos, e eles foram destruídos. Vencemos, disse Isabella, a voz trêmula de alívio. Vencemos. Nós os aniquilamos, corrigiu Gustavo, batendo palmas. Eles estão mortos. Enquanto a família Rocha comemorava sua vitória inesperada, em seu pequeno escritório nos fundos da casa, Lucas observava a mesma notícia em um de seus monitores. Seu rosto não mostrava emoção. Nenhuma alegria. Nenhuma satisfação. Em outra tela, uma pequena janela de notificação apareceu. Daí pacote legado entregue com sucesso. Daí rastros de origem apagados. Daí missão concluída. Lucas moveu o mouse e clicou no X. Fechando a janela. A missão não estava concluída. Estava apenas começando. O que a família Menezes fez não foi um ato de competição. Foi um ato de guerra, disse Ricardo Rocha, a voz ressoando com uma gravidade ensaiada. Ele estava em um pódio, diante de um mar de microfones e câmeras de televisão. Eles tentaram nos destruir, mas subestimaram a força e a resiliência do Império Rocha. Sônia, Gustavo e Isabella estavam sentados atrás dele, no palco, com expressões de coragem nobre. Este ataque covarde apenas nos fortaleceu. Continua Ricardo. Provou que os valores desta família honra, integridade e trabalho duro sempre prevalecerão sobre a ganância e a criminalidade. Um repórter levantou a mão.
Senhor Rocha, e quanto ao vazamento que expôs os Menezes? A fonte ainda é anônima. Sua empresa tem alguma ideia de quem foi o responsável? Ricardo sorriu, um sorriso magnânimo. Não sabemos quem é esse herói. Talvez um funcionário leal dos Menezes com uma consciência pesada. Talvez um cidadão que viu uma injustiça e decidiu agir. Quem quer que seja. Essa pessoa fez a coisa certa e tem a gratidão eterna da minha família. Sônia se inclinou para o microfone. Isso apenas mostra que ainda existem pessoas boas no mundo. Pessoas que reconhecem o mal quando o veem. Esta é uma lição para qualquer um que se atreva a desafiar os Rocha, acrescentou Gustavo, o tom presunçoso. Nós não apenas sobrevivemos. Nós prosperamos. Isabela também falou, a voz clara e firme. Passamos por uma provação, mas saímos dela mais unidos e mais fortes do que nunca. O Império Rocha está seguro. A algumas quadras de distância. Em seu pequeno escritório, Lucas assistia à transmissão ao vivo em um de seus monitores. Ele não sentia raiva. Não sentia nada. Ele observava a performance como um diretor assiste a uma peça que ele mesmo escreveu, sabendo que o ato final está prestes a começar. Eles falavam de força, mas sua força era uma ilusão que ele havia permitido. Falavam de vitória, mas era uma vitória que ele lhes havia entregue em uma bandeja de prata, apenas para que pudesse retirá-la no momento mais humilhante possível. Na tela da TV. Ricardo ergueu a mão para o público. Obrigado a todos. O futuro da Império Rocha nunca foi tão brilhante. Os flashes das câmeras explodiram. A família sorriu, banhada pela luz da adulação. Eles eram os heróis de sua própria história, ignorantes do verdadeiro autor. Lucas desligou o monitor. O silêncio voltou ao seu quarto. Ele se levantou, foi até o armário e vestiu uma jaqueta simples e limpa sobre a camisa. Ele não parecia um herói nem um vilão. Parecia um homem com um propósito. Ele abriu a porta do escritório e saiu. Facendo-a suavemente atrás de si. Era hora de ir ao teatro. E agora, um brinde, declarou Ricardo, erguendo um copo de champanhe que um assessor lhe entregou. Há um futuro ainda mais brilhante para o Império Rocha. No momento em que os outros ergueram seus copos, Lucas saiu das sombras. Ele não correu. Ele caminhou. Com uma calma deliberada, ele atravessou o palco, passando por sua esposa chocada, por seu cunhado boquiaberto, por sua sogra horrorizada. Cada passo era silencioso, mas ecoava pela sala. O murmúrio da multidão cessou. Os flashes das câmeras, que antes celebravam a família, agora seguiam o homem solitário em roupas simples. O sorriso de Ricardo congelou em seu rosto. Lucas. Ele disse, a voz baixa e ameaçadora. O que diabos você pensa que está fazendo? Saia deste palco. Agora. Sônia gesticulou freneticamente para os seguranças. Segurança. Tirem este homem daqui. Ele não deveria estar aqui. Gustavo soltou uma risada nervosa. Veio buscar seu prêmio de funcionário do mês. Cunhado. O timing é péssimo. Lucas não olhou para nenhum deles. Ele continuou andando até chegar ao pódio principal. Ele empurrou o microfone de Ricardo para o lado e se inclinou para o seu. O leve som de seus lábios se aproximando do microfone foi a única coisa que se ouviu na sala silenciosa. Ele esperou. O silêncio se estendeu por 5 longos segundos. Ele tinha o controle total de cada pessoa, de cada câmera. Com licença, disse ele. Sua voz, calma e clara, encheu a sala. Não era a voz de um entregador. Era a voz de um homem no comando. Ele se virou ligeiramente. Não para encarar a família, mas para incluí-los em sua visão periférica, como réus em um julgamento. Ricardo Rocha disse há pouco que um herói anônimo salvou esta empresa, disse Lucas, sua voz ressoando com uma clareza de aço. Ele fez uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar. Ele olhou diretamente para a lente da câmera principal, como se estivesse falando com o mundo inteiro. Ele mentiu. Um suspiro coletivo percorreu a sala de imprensa. O rosto de Ricardo ficou branco como cera. Sônia levou a mão à boca. Um grito silencioso preso em sua garganta. Isabela apenas o encarava, os olhos arregalados de um pavor que ela estava apenas começando a compreender. Eles estavam presos. Presos no palco, sob as luzes, com o homem que eles haviam esmagado, que agora segurava seu legado e sua reputação em suas mãos. Um caos de perguntas explodiu dos repórteres. O que você quer dizer com mentiu? Quem é você? Isso é algum tipo de protesto? Ricardo recuperou a voz. O rosto uma máscara de fúria. Seguranças. Tirem esse homem daqui agora. Ele está delirando. Lucas ergueu uma mão. Não um gesto de súplica, mas de comando.
E a sala, surpreendentemente, se acalmou. O herói anônimo não existe, continuou Lucas, a voz cortando o silêncio tenso. O que existe é um marido que esta família passou 3 anos tratando como lixo. Fui eu quem parou o ataque das sombras digitais. Um murmúrio de incredulidade varreu a sala. Jonas, o chefe de Ti, que estava nos bastidores, congelou. A verdade o atingindo como um raio. E fui eu quem encontrou as provas contra a família Menezes e as enviei para vocês, disse Lucas, olhando para os repórteres. Não como um ato de lealdade a eles, mas como o primeiro passo para a minha própria libertação. Um jovem repórter de um blog de tecnologia na primeira fila ofegou. A assinatura do código usado para reverter o ataque. As pessoas estão dizendo que só poderia ser de uma pessoa. Uma lenda. NYX. Lucas virou o rosto ligeiramente para o repórter e assentiu. Para aqueles que não me conhecem. Meu nome é Lucas. Para aqueles do mundo digital, sou conhecido como NYX. O nome caiu como uma bomba na sala. O silêncio foi absoluto, carregado de um espanto reverente. Ricardo, Sônia e Gustavo ficaram paralisados, seus cérebros incapazes de processar a transformação do entregador inútil na figura mítica do submundo digital. Então, Lucas se afastou do microfone. Ele caminhou lentamente até Isabela, que o olhava como se ele fosse um fantasma. Ele parou na frente dela. De seu bolso interno, ele não tirou uma arma, mas um simples envelope branco. Isso é para você, Isabela, disse ele. A voz agora baixa, destinada apenas a ela, mas captada por todos os microfones. As mãos trêmulas dela pegaram o envelope. Ele não esperou que ela abrisse. Ele se virou para encarar Ricardo uma última vez. Eu paguei minha dívida com esta família. A promessa que fiz ao avô de Isabela está cumprida. Eu os salvei de si mesmos. E os salvei de seus inimigos. Ele se virou e olhou para Isabela novamente, que abria o envelope. Dentro, os papéis do divórcio. Agora, disse Lucas, sua voz ecoando no silêncio mortal. Estou livre. Isabela soltou um grito abafado. Os papéis do divórcio escorregaram de suas mãos trêmulas, caindo no chão do palco, visíveis para todos. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas não de tristeza, de um choque paralisante. Sônia recuperou a voz. Divórcio. O que é isso? Uma piada. Lucas, você não pode fazer isso. Nós somos uma família. Sua voz era histérica, a imagem de compostura desfeita. Família, disse Lucas, olhando para ela. Sua voz era fria como gelo. Você me chamou de parente distante em sua própria festa. Você me fez servir seus convidados como um lixo. Gustavo avançou, o rosto contorcido de fúria. Você acha que pode vir aqui e nos envergonhar? Depois de tudo o que fizemos por você. O que você fez por mim, Gustavo? Lucas perguntou. Uma sobrancelha ligeiramente arqueada. Cortou os freios da minha moto. Me fez perder meu emprego. Ou talvez me chamou de lixo em cada oportunidade. Ele se virou para Ricardo. Você me usou como bode expiatório. Pagou-me uma gorjeta de 50 mil por salvar seu império. Ele sacou o cartão de débito que Ricardo lhe dera, quebrado ao meio, e o jogou aos pés do patriarca. Obrigado pela sua generosidade. Ricardo recuou um passo, sem palavras, o rosto uma mistura de fúria, vergonha e pânico. Lucas olhou para a multidão de repórteres. Eu paguei minhas dívidas. Eu os salvei. Agora. Eles podem encarar as consequências de seus próprios atos. Ele não esperou por respostas. Ele se virou e desceu os degraus do palco com a mesma calma deliberada com que subiu. Os flashes das câmeras explodiram ao seu redor, cegando. Os repórteres gritavam perguntas, mas ele não deu atenção. Ele atravessou a multidão em frenesi, sentindo o ar frio e revigorante da liberdade. Lucas. Lucas, por favor. Ouviu a voz de Isabela por trás dele. Um grito desesperado. Ele não olhou para trás. Ele não podia. A promessa estava quebrada. A mulher que ele jurou proteger não existia mais. Ele saiu do centro de convenções, o sol da tarde o atingindo. O barulho da cidade era uma sinfonia de vida, livre dos ecos de desprezo e humilhação. Ele respirou fundo, o ar enchendo seus pulmões com uma sensação de leveza que ele não sentia há anos. Ele não tinha planos. Não tinha destino. Apenas a estrada à frente. Limpa de promessas quebradas e expectativas vazias. Ele não era mais o entregador. Não era mais o marido desprezado. Ele era NYX. Um fantasma que havia encontrado seu caminho de volta para casa, mas não para aquela mansão opulenta. Sua casa estava agora em sua própria pele. Lucas começou a caminhar,
deixando para trás o caos, a mentira e a família Rocha. Eles haviam sido salvos. Mas a que custo? Eles estavam de pé, mas vazios. Ele estava sem nada material, mas livre. A porta se fechou para trás, não com um estrondo, mas com um suave clique. Selando o fim de uma era e o início de uma vida que era finalmente, e verdadeiramente, sua.